Por que que os meus sonhos não dão certo? Por que que o meu pensamento positivo não cria uma realidade melhor para mim? Gente, primeira coisa, tá? Para eu chegar em algum lugar, para eu construir algo novo, eu preciso saber qual é a minha situação real. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma transição de carreira, uma transição de trabalho, qual é a minha situação atual financeira? Qual é a minha situação emocional? O quanto de força eu tenho, de estrutura emocional, de saúde emocional, para enfrentar tudo aquilo que uma transição vai exigir. Porque por mais que eu queira fazer algo que eu amo, eu preciso passar, por exemplo, por partes burocráticas, por decisões, por soluções, por conversas que às vezes eu não quis ter ou eu não tive até agora com pessoas. Eu preciso fechar ciclos, fechar arestas para quê? Para que eu possa realmente trilhar um novo caminho, o caminho que eu quero. Então, às vezes, a gente... Olha só, Maria Flor. Às vezes a gente realmente quer fazer uma transição, mas não quer passar pelo caminho do jeito que ele é. E ele vai exigir. Ele vai exigir de mim realmente me deparar com os meus fantasmas, com os meus medos. E quando eu quero mudar, é extremamente comum sentir medo. É extremamente comum sentir desconforto ao pensar que, opa, eu preciso resolver isso aqui para chegar ali. Eu preciso fazer isso aqui para que aquilo ali realmente dê certo. Mas eu preciso. Então, às vezes o meu sonho não dá certo porque eu fico só pensando. E só pensar não funciona. Eu preciso sentir emoção, uma emoção real, uma emoção fidedigna, forte o suficiente para quê? Para me dar força muscular de levantar a bunda da cadeira e fazer o que eu tenho que fazer. Então, se eu quero montar um determinado desse ano, a gente aqui tá avançando, saindo dos cursos livres e indo para o acadêmico. Então, estamos inaugurando os nossos cursos de pós-graduação. Isso exigiu de mim, está exigindo muito mais trabalho, muito mais dedicação, muito mais estudo de mercado, de empreendedorismo, de várias outras áreas que estão além do quê? Daquilo que eu faço como psicóloga, do meu pensar como psicóloga, como formadora de terapeutas. Eu amo fazer isso, eu amo fazer supervisão, dar treinamento, mas a minha mente precisa se expandir para outras questões que envolvem o meu sonho, o meu propósito. E eu preciso tomar consciência de que se eu não fizer esse passo a passo, o meu sonho não se realiza. Então, só pensar positivo não cria uma nova realidade. Eu preciso pensar, sentir e agir. Eu tinha um professor na faculdade de psicologia, se chamava Ronald, e ele dava aula de psicologia comportamental pra gente. E ele falava exatamente isso sempre. A gente, para conseguir realmente estar num estado de realizar algo novo, de realizar o que a gente quer como sonho, como proposta, como propósito, a gente precisa alinhar comportamento, sentimento e ação. Porque se eu não agir, não vai mudar. Mas se eu começo a pensar no que eu tenho que fazer, eu já desisto. Ferrou. Então eu aprendi isso com esse meu professor Ronald e aprendo sempre com a minha amiga Paula, que não é psicóloga, ela é chefe de cozinha, mas ela é uma curiosa do comportamento humano, uma estudiosa da psicanálise. E a gente sempre conversando, eu aprendi com a Paula a fazer listas. Então eu sou uma pessoa muito ativa, minha mente vai lá na frente, às vezes a minha mente não acompanha o meu passo a passo, o que eu preciso fazer na realidade. Eu vou lá na frente, mas para eu chegar lá na frente eu tenho que fazer várias coisas aqui no real, ligar para fazer uma reunião, fechar isso, assinar um contrato, ir no cartório. Então, eu fechar com equipe, conversar com profissionais. Então, assim, o meu lado visionário precisa estar alinhado com o meu comportamento. E o que eu aprendi com a Paula? Fazer lista. Eu passei a fazer lista, porque eu entrava na angústia. Eu via que para eu chegar lá na frente eu tinha que fazer milhões de coisas e aquilo me angustiava, eu perdia força. Então, eu começo o dia fazendo lista. Hoje de manhã eu vou fazer isso, isso e isso. E eu sigo aquelas listas ali por dia. Então, no final do dia eu me sinto em paz. Eu não me sinto uma fracassada, porque eu vi que eu fiz. E antigamente eu sentia isso, eu sentia, nossa, eu não vou pra frente, eu não vou avançar porque eu não consegui fazer o que eu tinha pra fazer, mas eu não anotava nada, ficava tudo solto na minha cabeça, e aí o que eu fazia? Eu colocava na minha tela mental muito mais coisa do que eu dava conta de fazer, então eu acabava sabotando toda a minha energia. Por quê? Porque eu não fazia porque era coisa demais. Não era pra eu fazer porque era demais.
Se eu fizesse, eu teria um desgaste muito maior. Mas eu acabava entrando naquele sentimento que não deu certo, não fiz. Por quê? Porque eu realmente não fiz tudo o que estava na minha cabeça. Então, agora eu faço lista. Hoje, dia 2, eu quero fazer isso, isso e isso. E eu me programo para fazer aquilo ali. Então eu me sinto bem, eu me sinto em paz, isso me energiza. Isso manda informação para o meu cérebro, que eu falei no outro vídeo, das minhas vitórias. Só por hoje eu conquistei uma vitória. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz o que era esperado, o que eu me programei para fazer, eu fiz. Então a gente precisa de uma vitória, eu vou lembrar sempre isso para vocês, uma vitória por dia para acordar a informação de vitória, de prosperidade, de potência, de capacidade que a gente tem em nós, todos nós temos. Por quê? Porque nascemos, o primeiro instante da vida é o quê? Nascer, respirar, ser concebido é informação de sucesso, é informação de capacidade, é informação de que já deu certo em todos nós humanos. Então, por dia, eu só preciso relembrar isso para o meu cérebro, para que ele comece a criar, vasculhar, a buscar essas situações. Então, por que os meus planos não dão certo? Porque eu fico só no mental. Tem gente que fica só no mental, aí ela vai assistir 700 vídeos e ela vai ficar no mental, aí ela para e visualiza, ela vê a vida dela fluindo, a transição de carreira fluindo tranquilamente, mas ela não move uma palha, ela não faz uma ligação, ela não faz uma escrita sobre aquilo ali, um planejamento, ela não consegue fazer, colocar em prática. Então, o que eu posso fazer para o meu sonho hoje? O que eu posso fazer para que aquilo que eu quero realizar no futuro comece a acontecer hoje? Porque o sonho da gente começa hoje. Ele começa no aqui e agora. Ele começa exatamente nesse momento em que eu paro para pensar nele, que eu começo a dar forma, que eu escrevo sobre ele, que eu crio uma rotina, um planejamento, que eu passo a ter disciplina. Sonhos se sustentam também com disciplina, com planejamento. Eu preciso ter uma mente criativa. Realmente a mente criativa, ela abre portas, ela faz gerar muita força criativa, muita força de prosperidade para várias pessoas. Porém, para que ela se torne realmente uma potência, a gente realmente consiga utilizar, eu preciso ter disciplina e organização. E isso pressupõe o quê? Planejamento. O que eu tenho que fazer hoje? Eu quero, daqui a 6 meses, estar com esse determinado projeto fluindo. Então, o que eu posso fazer hoje? Eu vou escrever, eu vou delimitar, eu vou estudar mercado, eu vou fazer um movimento de cada vez, todo dia. E alinhar, tá, gente? Para fechar aqui. Por que os meus sonhos não se realizam? Eu preciso ter alinhado pensamento, sentimento e comportamento. E para isso eu vou sempre lembrar também em todos os vídeos a respiração. A respiração, as técnicas meditativas como extremamente potencializadoras do nosso melhor. Quando eu respiro, eu venho para o presente. Respiração consciente. Não é aquela respiração curtinha que vai até aqui. Que é a respiração do ansioso. É a respiração curta. Respiração consciente. Inspiro. Solto pelo nariz, pela boca. Eu gosto de fazer pelo nariz. A respiração consciente me tira dos programas pré-conscientes que estão atuando. Eu tô lá no passado, ou eu tô lá no futuro, ansiando, no medo. A respiração consciente me traz para o agora. Então comecem a alinhar, trazer para o dia a dia o hábito de respirar conscientemente. Então eu posso fazer 20 conectadas. Todo dia de manhã, ao longo do dia, alinhado aos meus projetos. Posso fazer antes de visualizar, antes de começar a fazer o planejamento, no início do dia. Quer saber um bom horário para trabalhar com seus projetos? Início do dia. Mas se você rende melhor à noite é o teu melhor horário. Observa o teu corpo, aquilo que é bom para você, tá? Então, meus sonhos, para que eles possam dar certo, eu preciso sentir, trazer lembranças para o meu cérebro de situações positivas, felizes, situações que deram certo no momento em que eu estiver visualizando. Depois, ter um comportamento condizente com aquilo que eu quero realizar. E aí o meu pensamento, obviamente, ele passa a ter vida, ok? Se você gostou, curte, compartilha o vídeo com a amiga, salva e me segue também lá no Instagram, ericalopes.oficial ou Instituto Erica Lopes.
ok? Até o próximo vídeo amanhã.